Imagine um homem caminhando sozinho por uma estrada empoeirada, o céu carregado anunciando uma tempestade. Ele carrega o peso do mundo nos ombros, contas a pagar, feridas emocionais, expectativas frustradas. A cada passo, perguntas ecoam dentro dele. Por que a vida é tão imprevisível? Por que o sofrimento insiste em bater à minha porta? Como encontrar paz em meio ao caos? Essa poderia ser a sua história, ou a minha. Afinal, quem nunca se sentiu perdido diante da vida? Mas eis que, em meio à tormenta, esse homem encontra um antigo manuscrito esquecido pelo tempo. Nele estavam escritas palavras que pareciam falar diretamente ao seu coração. Não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você que importa. Aquelas palavras pertenciam a um antigo filósofo estoico chamado Epicteto, e ali começava uma transformação. O estoicismo, nascido entre os pilares da Grécia Antiga, não é apenas uma filosofia para sábios de toga ou livros empoeirados. É um mapa para quem busca viver com coragem, equilíbrio e propósito, mesmo quando tudo parece desabar. Essa escola de pensamento nos convida a direcionar o foco para aquilo que podemos controlar: nossos pensamentos, nossas ações, nossas escolhas. Nos ensina a abraçar a dor sem desespero, a enfrentar a perda sem colapsar, a viver com virtude em um mundo muitas vezes caótico. Em vez de resistir às ondas da vida, o estoicismo nos mostra como surfar sobre elas. Ele não promete uma existência sem dificuldades, mas oferece algo ainda mais valioso: a capacidade de encontrar paz mesmo no meio da tempestade. É por isso que, mesmo séculos depois, essa filosofia tem sido redescoberta por líderes, atletas, artistas e pessoas comuns que, como aquele homem da estrada, estão em busca de algo mais profundo do que os ruídos da modernidade conseguem oferecer. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos nesse universo atemporal. Você vai entender por que o estoicismo tem tocado tantas vidas e como ele pode transformar a sua. Talvez você não encontre todas as respostas de imediato, mas pode descobrir, finalmente, a serenidade de quem aprende a viver com o essencial: a virtude, a coragem e a liberdade interior. E se puder, se inscreva no canal, deixe seu like e comentário. Para se tornar uma pessoa forte e inteligente, o estoicismo oferece ferramentas práticas. 1. Haja de forma virtuosa. Imagine-se diante de uma encruzilhada. De um lado, o caminho mais fácil: tomar decisões por impulso, reagir com raiva, agir com egoísmo, buscar apenas o próprio prazer, mesmo que isso custe a dor de outros. Do outro, um caminho mais estreito, mais silencioso, o caminho da virtude. Nele, cada passo exige coragem para fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Sabedoria para pensar antes de agir. Justiça para não se beneficiar daquilo que prejudica o outro. E autocontrole para não ser escravo das próprias emoções. Esse segundo caminho é o que os estoicos chamavam de vida boa. Mas o que é, afinal, viver com virtude? Pense num momento da sua vida em que você teve todas as razões para explodir. Alguém te ofendeu, te traiu, te feriu. Tudo em você pedia por vingança. Mas, no meio da tempestade emocional, você respirou fundo. Escolheu o silêncio em vez do grito, a compreensão em vez do ataque, a firmeza em vez da reação descontrolada. Isso é virtude. Não porque você se reprimiu, mas porque escolheu o que era mais nobre. Os estoicos acreditavam que a virtude era o único bem verdadeiro, que tudo o mais, riqueza, fama, prazer, status, era indiferente diante da grandeza de ser justo, corajoso, temperante e sábio. É fácil seguir o impulso, difícil é dominar a si mesmo. É fácil querer parecer bom, difícil é ser bom, mesmo quando ninguém está vendo. Mas é justamente aí que mora a verdadeira força, o verdadeiro poder.
A cada dia, somos colocados à prova. Seja numa conversa difícil, numa decisão moral, numa escolha entre o que é fácil e o que é certo. E são nesses momentos que construímos ou destruímos o nosso caráter. A boa notícia é que ninguém nasce virtuoso. A virtude é uma prática, uma construção diária. É cair e levantar, errar e refletir. É escolher, mesmo com medo, o caminho da integridade. Então, da próxima vez que estiver diante de uma escolha difícil, pergunte a si mesmo: o que uma pessoa justa faria? O que alguém corajoso faria? O que um sábio escolheria? E haja conforme essa resposta, mesmo que ela custe o seu conforto imediato. Porque no fim do dia, a verdadeira paz não vem do que os outros pensam sobre você. Vem da consciência tranquila de quem sabe que fez o certo, mesmo quando era mais difícil. 2. Concentre-se no que você controla e aceite o restante. Era madrugada quando ela acordou chorando. O telefone ainda estava na mão. A notícia havia chegado como um raio em céu limpo. Mais uma porta fechada, mais um sonho adiado, mais uma frustração que ela não esperava. Ela fez tudo certo, se esforçou, lutou, deu o melhor de si. Mas no fim, não foi suficiente. Ela se sentia impotente, quebrada por dentro. Como controlar um mundo que não para de nos testar? Mas naquela mesma noite, perdida entre pensamentos e mágoas, ela encontrou uma citação de um antigo filósofo estoico, Epicteto, que dizia: algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. A chave da sabedoria é reconhecer essa diferença. Aquela frase mudou algo dentro dela, porque até então ela passava a vida tentando controlar tudo, o que os outros pensavam, os resultados das suas ações, o comportamento das pessoas, os acontecimentos imprevistos. Mas a verdade é que isso sempre esteve fora do seu alcance. E essa tentativa constante de dominar o incontrolável só gerava uma coisa: sofrimento. Os estoicos nos ensinam uma verdade libertadora. Você não controla o que acontece com você, mas controla como escolhe reagir. Você não tem poder sobre as palavras de alguém, mas tem poder sobre o silêncio que escolhe manter. Não pode evitar uma perda, mas pode decidir como vai enfrentá-la. Não pode impedir a chuva, mas pode dançar nela ou se esconder. A vida é como o vento, indomável, imprevisível, muitas vezes implacável. Mas você pode ser como uma vela firme, que mesmo com o vento se mantém acesa. Concentrar-se no que você pode controlar é um ato de coragem, e aceitar com serenidade o que não está nas suas mãos é um ato de sabedoria. Isso não significa se conformar. Significa libertar-se da ilusão de controle que só gera ansiedade, frustração e culpa. Significa usar sua energia para aquilo que realmente está ao seu alcance. Suas ações, suas decisões, suas palavras, seus pensamentos. Tudo o que está fora disso deve ser acolhido com paz. A verdadeira força não está em tentar mudar o mundo, mas em transformar a si mesmo diante dele. Então, da próxima vez que o caos bater à sua porta, pergunte-se: isso está sob meu controle? Se sim, haja com coragem, se não, aceite com serenidade. Essa é a arte de viver bem. Essa é a sabedoria estoica. 3. Assuma responsabilidade pelo que você controla. Ele passou anos culpando os outros. A infância difícil, os pais ausentes, os chefes injustos, os relacionamentos fracassados, a falta de oportunidades. Tudo para ele era consequência do mundo cruel, nunca de suas escolhas. Até que um dia, sentado em silêncio após mais uma decepção, ele ouviu uma frase que mudou tudo. Você é responsável por tudo o que depende de você. Era de Sêneca, um dos grandes mestres do estoicismo. Ele parou. Aquilo o atingiu como um soco no peito. Pela primeira vez, percebeu que não era vítima, era agente.
não era espectador, era protagonista. E que por mais que a vida fosse dura, havia algo que ninguém podia tirar dele: o poder de escolher como agir. Assumir responsabilidade não é carregar o mundo nas costas. É reconhecer que os seus pensamentos, palavras e atitudes pertencem apenas a você. E que cada escolha, por menor que seja, constrói ou destrói o caminho onde você pisa. Os estoicos não buscavam controle absoluto, mas sim autodomínio. Eles sabiam que não somos responsáveis pelo que sentimos de forma imediata, mas somos totalmente responsáveis pelo que fazemos com esses sentimentos. Você sente raiva? Ok. Mas como age com ela? Sente medo? Normal. Mas paralisa ou enfrenta? Sente dor? Natural. Mas se torna amargo ou cresce com ela? Tudo isso depende de você. Assumir responsabilidade é um ato de poder. É deixar de dizer a culpa é deles e começar a dizer o que eu posso aprender com isso. É parar de apontar o dedo para fora e começar a olhar para dentro, porque no fim você é o único responsável pela pessoa que escolhe ser. E sim, pode ser assustador, afinal é mais confortável culpar o mundo, mas também é profundamente libertador, porque se o problema está fora, você é refém. Mas se a solução está dentro, você é livre. Então, da próxima vez que sentir vontade de terceirizar sua dor ou justificar seus erros com o comportamento alheio, pare, respire, olhe para si. E lembre-se, você tem mais poder do que imagina. Use esse poder não para se culpar, mas para crescer. Não para se punir, mas para evoluir. E construa com cada pequena ação a melhor versão de si mesmo. 4. Saiba diferenciar entre o que é bom, mal ou indiferente. Ela tinha tudo o que muitos sonham: um bom emprego, um apartamento elegante, viagens registradas nas redes sociais e elogios por onde passava. Mas à noite, quando a casa se calava e o espelho refletia apenas ela mesma, havia um vazio que nada preenchia. Por quê? Ela mesma não sabia explicar. Afinal, ela tinha tudo. Mas talvez o que ela tinha não fosse tudo de fato. Foi lendo um trecho de Marco Aurélio que tudo começou a mudar. A riqueza, a saúde, a fama são coisas indiferentes. O bem verdadeiro está na virtude. Na filosofia estoica, há uma distinção essencial que poucos compreendem. Aquilo que realmente importa na vida não é o que você tem, mas quem você escolhe ser. Apenas a virtude, a sabedoria, a justiça, a coragem e o autocontrole é verdadeiramente boa. Apenas o vício, como a injustiça, a covardia, a ignorância e a desonestidade, é verdadeiramente mal. Todo o resto é indiferente. Isso mesmo. Saúde, dinheiro, beleza, sucesso, dor, perda, crítica, elogios são indiferentes. Não porque não têm valor, mas porque não definem o seu valor. Você pode ser rico e miserável em caráter. Pode ser doente, mas forte em virtude. Pode ser aplaudido por todos e ainda assim viver em contradição consigo mesmo. A mulher da nossa história começou a perceber isso quando passou a trocar a pergunta "o que eu tenho?" pela pergunta "quem eu estou me tornando?" E essa simples mudança de foco alterou tudo. Ela já não buscava mais preencher o vazio com conquistas externas, mas com ações internas que estavam alinhadas à sua consciência. Passou a encontrar alegria não nas coisas, mas na forma como escolhia viver. E pela primeira vez, sentiu paz. Entender essa distinção é libertador, porque o mundo vai tentar te convencer de que o bom é ser aceito, ser belo, ser bem-sucedido. Mas, segundo os estoicos, o verdadeiro bem é viver com integridade, mesmo que ninguém esteja olhando. Então, da próxima vez que se sentir inferior por não ter o que outros têm, ou superior por ter o que outros desejam, lembre-se, nada disso te define.
O que realmente importa não pode ser tirado de você por circunstâncias externas. Se você tem coragem diante do medo, justiça diante da tentação e sabedoria diante do caos, então você tem tudo, porque o essencial não se compra. O essencial se cultiva. 5. Coloque os aprendizados em prática. Ele sabia tudo na teoria. Lia sobre estoicismo todos os dias. Citava Sêneca com facilidade. Tinha frases de Epicteto no papel de parede do celular. Compartilhava reflexões profundas nas redes sociais. Era admirado por muitos, mas dentro dele algo não batia, porque na prática bastava um pequeno problema para que ele explodisse. Bastava uma crítica para que se sentisse atacado. Bastava a vida não sair como ele planejou e tudo desmoronava. Até que um dia, em meio a uma crise pessoal, ele fechou os livros, olhou para o espelho e fez a pergunta que mudaria sua jornada. De que serve tudo isso se eu não consigo viver o que prego? Foi então que ele compreendeu o que os verdadeiros estoicos sempre disseram. Estoicismo não é para ser lido, é para ser vivido. Não basta entender a coragem, é preciso agir com coragem. Não basta admirar o autocontrole, é preciso exercê-lo quando o sangue ferve. Não basta concordar com a virtude, é preciso escolher a virtude quando o caminho mais fácil for o da covardia ou da mentira. Os antigos mestres já alertavam. A filosofia que não se transforma em prática é como uma lâmpada que nunca é acesa. Tem potencial, mas não ilumina nada. Sêneca dizia: as palavras devem se tornar obras, os ensinamentos devem moldar a alma. É no trânsito, na fila do banco, nas discussões familiares, nas dores que ninguém vê, que o verdadeiro estoico se revela. Não como alguém frio e distante, mas como alguém que responde à vida com consciência, presença e propósito. Cada desafio cotidiano é uma oportunidade de aplicação. Quando você ouve antes de reagir, você pratica a sabedoria. Quando escolhe o que é certo mesmo sendo difícil, você pratica a coragem. Quando é justo mesmo sem reconhecimento, você pratica a virtude. Quando se controla diante da provocação, você pratica o domínio de si. É ali, no pequeno, no invisível, no cotidiano, que a filosofia sai das páginas e entra no coração. Então, não se iluda com belas frases ou discursos profundos. Não se trata do quanto você sabe, mas do quanto você vive aquilo que aprendeu. A verdadeira transformação acontece quando o conhecimento deixa de ser um adorno e se torna ação. Porque, no fim das contas, o mundo não precisa de mais teóricos da virtude. Precisa de pessoas que, em silêncio, escolhem ser virtuosas. 6. Pergunte-se o que poderia dar errado. Premeditatio malorum. Ela estava animada. Uma nova oportunidade de trabalho, uma mudança para outra cidade, sonhos frescos pulsando no peito. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tudo estava finalmente se encaixando, mas movida pelo impulso da empolgação, ignorou os sinais, fechou os olhos para os riscos, acreditou quase cegamente que tudo daria certo. Só que não deu. Poucos meses depois, o emprego foi encerrado, a adaptação não aconteceu e o sonho virou frustração. Ela se viu quebrada, não só pelas circunstâncias, mas pelo choque de não ter imaginado que aquilo era possível. É aqui que entra uma prática poderosa do estoicismo, premeditatio malorum, a premeditação dos males. Os estoicos não eram pessimistas, eram realistas. Eles sabiam que a vida é imprevisível, que a sorte vira, que as pessoas falham, que o corpo adoece, que o inesperado sempre encontra uma brecha. Por isso, treinavam a mente para esses cenários antes que eles acontecessem. Não para viverem com medo, mas para não serem destruídos quando a dor viesse. Essa prática consiste em, antes de qualquer decisão, projeto ou expectativa, parar e se perguntar com sinceridade: o que pode dar errado? Como posso me preparar se isso acontecer?
qual é a pior coisa que pode ocorrer e como eu reagiria a isso. Ao fazer isso, você não atrai o negativo. Você fortalece a alma. Você não se torna frio. Você se torna resiliente. Você não evita a queda, mas evita ser esmagado por ela. Imagine um marinheiro experiente. Ele não ora por mares calmos. Ele treina para a tempestade. Assim também é o estoico. Quando você antecipa o possível sofrimento, ele não te paralisa. Ele te ensina. Quando você contempla a perda, o erro, o fracasso, a dor, e ainda assim continua com os pés firmes no chão, você se torna invencível por dentro. A mulher da nossa história hoje caminha diferente. Ela ainda sonha, ainda tenta, ainda acredita, mas agora sonha com os olhos abertos. E se algo der errado, ela não se desespera. Ela já esteve lá e sabe que pode atravessar de novo. Portanto, antes de cada passo, pergunte-se: e se tudo der errado, quem eu escolho ser? Essa pergunta não enfraquece, ela te arma, com sabedoria, com preparo, com força interior, porque os ventos da vida são incertos, mas a mente treinada é o leme que mantém o barco firme, mesmo em mar revolto. 7. Internalize seus objetivos. Ele treinou durante meses. Acordava antes do sol, corria na chuva, resistia à dor. Alimentação regrada, disciplina rígida, mente focada. Tudo por um único objetivo: vencer a corrida da sua vida. No dia da prova, deu tudo de si. Cada passo foi uma batalha vencida. Cruzou a linha de chegada exausto, mas confiante. Tinha feito o seu melhor. Mas não venceu. Ficou em quarto lugar, sem troféu, sem medalha, sem reconhecimento. Por dias se sentiu derrotado. Questionou se havia valido a pena, pensou em desistir, até que, ao reler uma carta de Sêneca, algo tocou fundo em sua alma. O sucesso não depende de você. O esforço, sim. Coloque sua paz onde sua vontade tem poder. Foi como um estalo. Ele percebeu que havia depositado toda a sua felicidade em algo que não controlava, o resultado. Mas havia ignorado o que realmente estava sob seu domínio, sua entrega, seu processo, sua disciplina. Os estoicos nos ensinam a internalizar os objetivos. Ou seja, ao invés de focar apenas em vencer, ser reconhecido, ser aplaudido, que são coisas externas, você foca em fazer o seu melhor, agir com excelência, manter sua integridade. Você não controla a aprovação, mas controla o empenho. Não controla o resultado de uma entrevista, mas controla sua preparação. Não controla se será lembrado, mas controla se agiu com honra. Quando você foca no processo, a vitória deixa de ser um troféu e se torna uma consequência. E mesmo que ela não venha, a paz permanece. A verdadeira glória está em olhar para trás e saber que você foi fiel a si mesmo. O corredor da nossa história aprendeu isso e no ano seguinte correu de novo, mas dessa vez não corria contra os outros, corria com ele mesmo, não buscava vencer, buscava se superar. E ali, mesmo sem medalha, cruzou a linha com uma leveza que nunca havia sentido antes, porque entendeu que o estoico não corre para ganhar aplausos, ele corre porque a virtude está no esforço. Então, pergunte a si mesmo: se ninguém visse o resultado, eu ainda me dedicaria assim? Se o mundo nunca aplaudisse, ainda valeria a pena? Se a resposta for sim, parabéns, você já venceu. 8. Transforme obstáculos em oportunidades. Ele havia perdido tudo. O emprego dos sonhos, o relacionamento que planejava para a vida inteira, a estabilidade que levava anos para construir, tudo desmoronou de uma só vez. Sentado no chão do quarto, cercado por caixas e silêncio, ele sentia que seu mundo tinha acabado. Por dias, mal conseguia se levantar. Mas uma noite, revirando livros antigos, encontrou um trecho de Marco Aurélio que parecia gritar para ele: o que está no caminho se torna o caminho. O obstáculo à ação avança a ação. Ele releu:
uma, duas, três vezes, e então algo dentro dele despertou. Na filosofia estoica, os obstáculos não são inimigos, eles são mestres disfarçados. Cada dor, cada frustração, cada queda é uma chance de praticar a virtude, de se tornar mais forte, mais sábio, mais íntegro. Você quer desenvolver paciência? Vai encontrar atrasos. Quer aprender coragem? Vai encarar o medo. Quer viver com sabedoria? Vai se deparar com escolhas difíceis. Os desafios não são interrupções do caminho, são o próprio caminho. A vida te testa, não para te destruir, mas para revelar do que você é feito. E mais do que isso, para moldar aquilo que você pode se tornar. O homem da nossa história ainda sentia dor, é claro, mas agora levantava-se com uma pergunta diferente. O que posso aprender com isso? Como posso usar essa situação para crescer? Essa simples mudança de perspectiva foi como trocar o peso por asas. Ele não controlava a tempestade, mas podia ajustar as velas. E pouco a pouco começou a reconstruir sua vida, não apesar das dificuldades, mas por causa delas. Transformar obstáculos em oportunidades não é negar o sofrimento, é decidir que ele não será em vão. É extrair propósito da queda, força do fracasso, fé do fundo do poço. Como Epicteto dizia, nenhuma circunstância tem o poder de ferir a sua alma, a não ser que você permita. Então, da próxima vez que algo der errado, pare, respire e, em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, como isso pode me tornar melhor? Porque o verdadeiro estoico não foge da dor, ele a transforma em caminho. 9. Ame seu destino. Amor fati. Ela sempre sonhou com uma vida perfeita. Planejava cada detalhe. O trabalho ideal, a casa dos seus sonhos, a família que queria construir. Tudo deveria seguir exatamente como ela imaginava. Afinal, não era justo que o esforço fosse desperdiçado. Mas a vida, como um artista imprevisível, pintava fora das linhas. A doença inesperada, o término doloroso, as portas que se fecharam sem aviso. Ela lutou contra tudo isso. Resistiu, reclamou, questionou. Por que comigo? Por que assim? Até que um dia, sentada no silêncio de uma noite fria, leu uma frase que mudou sua história. Ame o seu destino. Ame tudo o que te acontece, não apesar dele, mas por causa dele. Era o amor fati, o amor ao destino, um conceito profundo do estoicismo. Não é resignação passiva, não é aceitar o sofrimento com indiferença, é abraçar tudo o que a vida traz, o bom, o ruim, o inesperado, como parte de um grande desenho, onde cada peça tem seu lugar. Amar o destino é olhar para as dores e alegrias com a mesma reverência. É entender que cada desafio carrega uma lição, que cada perda abre espaço para um novo começo, que o que acontece não é um acidente, mas uma parte essencial do seu crescimento. A mulher da nossa história começou a mudar seu olhar, parou de lutar contra o fluxo, começou a dançar com ele. Percebeu que mesmo no caos havia beleza, que sua vida era única e perfeita, não porque era fácil, mas porque ela a amava completamente. Isso é amor fati, o amor incondicional pelo seu destino, pela sua jornada, com todas as suas curvas e pedras. Quando você aprende a amar seu destino, a ansiedade pelo futuro desaparece, a frustração pelo passado se dissolve. Você vive o presente com gratidão profunda, mesmo diante das adversidades. E aí encontra a verdadeira liberdade. O estoico não deseja que a vida seja diferente, deseja que sua alma seja forte o suficiente para amar o que vier. Então, pergunte-se hoje, você ama seu destino? Você abraça sua história, mesmo as partes que gostaria de mudar? Se a resposta for sim, você caminhou para a mais rara das virtudes, o amor que transforma tudo. 10. Esteja sempre autoconsciente. Ele se via reagindo de forma impulsiva, como se estivesse preso em um ciclo sem fim.
Uma palavra dita fora de hora, uma crítica recebida, uma emoção que explodia sem controle. No fundo, sentia-se como um espectador invisível da própria vida, vendo, mas sem entender o que realmente se passava dentro de si. Até que um dia, um mentor lhe disse: "O verdadeiro poder está em conhecer a si mesmo." Foi o início de uma jornada que mudaria tudo. No estoicismo, a autoconsciência não é um conceito vago, mas uma prática diária, uma arte de se observar com honestidade, sem julgamentos. Significa se perguntar a cada momento: o que estou sentindo agora? Por que essa emoção está surgindo? Essa reação está alinhada com quem eu quero ser? Esse exercício, simples e profundo, é o que diferencia aqueles que são governados por suas paixões daqueles que governam suas paixões. Ao praticar a autoconsciência, você cria um espaço entre o estímulo e a reação. Um espaço onde a escolha verdadeira pode acontecer. O homem da nossa história começou a anotar seus pensamentos, suas reações, seus padrões. Percebeu que muitas vezes suas emoções eram tempestades passageiras que não precisavam ditar suas ações. Com o tempo, essa prática o tornou mais sereno, mais forte, mais livre. Ele não eliminou suas emoções. Isso é impossível. Mas aprendeu a não ser dominado por elas, a observar sem se perder. Essa clareza é um dos maiores tesouros do estoicismo, porque quando você se conhece profundamente, deixa de ser refém do momento e se torna arquiteto do seu destino. A autoconsciência é o farol que ilumina o caminho, mesmo nas noites mais escuras. Por isso, pergunte-se sempre: o que está acontecendo dentro de mim agora? Como posso responder com sabedoria e não com impulso? Essa atenção constante é o que transforma o caos interior em calma profunda, e é nela que nasce a verdadeira liberdade. Conclusão: o estoicismo, como apresentado, é mais do que uma filosofia antiga. É um guia prático para enfrentar as tempestades da vida com serenidade, coragem e propósito. Ele nos convida a focar no que podemos controlar, nossas escolhas, ações e pensamentos, e a aceitar com sabedoria o que está além do nosso alcance. Por meio de práticas como viver com virtude, internalizar objetivos, transformar obstáculos em oportunidades e cultivar a autoconsciência, o estoicismo nos ensina a encontrar paz em meio ao caos e a construir uma vida significativa independentemente das circunstâncias externas. Abraçar o amor fati e praticar a premeditatio malorum nos prepara para os desafios inevitáveis, enquanto a busca pela virtude nos guia para sermos a melhor versão de nós mesmos. Assim, o estoicismo não promete uma vida sem dor, mas oferece algo mais poderoso: a liberdade interior para viver com integridade e resiliência, transformando cada passo da jornada em um caminho de crescimento e plenitude.